Olá, estamos de volta com o programa Ecologia e Política em Debate. Hoje, 28 de agosto de 2019, faz 3 semanas que a Amazônia está em chamas e pouco se vê de resultado nas ações do governo federal. Temos grande implicância a partir dessas queimadas com a degradação da biodiversidade, do patrimônio nacional aqui no Brasil e também grandes efeitos para as alterações climáticas. Para tratar desses e outros temas, eu estou hoje aqui com a pesquisadora Fernanda Cavedon. Olá, Fernanda, bem-vinda. Oi, tudo bem, Mauro? Fernanda, fala um pouco do seu trabalho, a Fernanda teve alguns anos na França e está há pouco no Brasil, fazendo um pós-doutorado. Você pode se apresentar um pouco para o nosso telespectador, para o nosso internauta? Bom, eu tenho uma trajetória longa já com direito ambiental, sempre foi a minha grande paixão. E tive muitos anos aqui no Brasil dando aulas, fazendo pesquisa, na militância ambientalista também. E depois senti a necessidade então dessa experiência internacional que eu fui buscar na Espanha e na França. Morei 10 anos na França, atuando também na pesquisa e no Centro Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente, ao lado do professor Michel Prier. E por intermédio dele comecei a trabalhar com os temas então de desastres, a relação com os direitos humanos, com as pessoas mais afetadas, com os mais vulneráveis, e aí chegamos na questão das pessoas que se deslocam, que migram em consequência de mudanças no seu ambiente, seja por conta dos impactos adversos da mudança climática ou em razão de eventos súbitos, como os desastres. E por intermédio dele também conheci a Érica Pires Ramos, que é a fundadora da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais, da qual eu faço parte ativamente hoje em dia. E tenho tentado, então, estabelecer essas relações, justiça climática, direitos humanos, migração ambiental e a questão da mudança climática e dos desastres. E essas pesquisas também têm me acompanhado no pós-doutorado, que eu estou realizando no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação do professor José Rubens Morato Leite. Colega do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental na Sociedade de Risco, que é um grupo muito ativo. A gente teve inclusive aqui com o professor José Rubens. Me diga, você falou que trabalha também com a Resama. Você pode falar um pouco mais do que é a Resama? Então, a Resama ela foi criada há quase 10 anos com o intuito de estabelecer uma rede de pesquisadores, de atores e de pessoas interessadas nesse tema da migração ambiental, que à época era muito pouco visível. Então a ideia era estimular a realização de pesquisas, a produção de dados, para de alguma forma tornar mais visível, né, esse problema e essa questão que não é uma questão do futuro. Já está acontecendo agora, as pessoas já estão sendo obrigadas a deixar suas casas ou estão partindo como uma forma de se adaptar a essas mudanças, e isso está acontecendo inclusive aqui no Brasil, muito próximo de nós. Então a Resama ela tem trabalhado na estruturação dessa rede, produzindo dados nesse sentido, pesquisas científicas, informação, para dar visibilidade aos migrantes ambientais e também fazendo um trabalho forte junto aos organismos regionais, internacionais e também um trabalho de advocacy para que esse tema esteja presente nas agendas migratória, climática, de defesa civil e redução de risco de desastres, de direitos humanos. Então tem todo um trabalho jurídico também por trás. A maioria dos membros da Resama hoje são juristas, né, no sentido de desenvolver normas, né, que tragam algum tipo de resposta mais concreta, que reconheçam já a migração ambiental como uma categoria migratória. O que é a migração ambiental, Fernanda? Então, nós temos várias possibilidades dentro desse universo, né, distintas respostas em termos de mobilidade humana,
decorrentes de mudanças no meio ambiente, tá? Então, cada vez mais a gente tem usado cientificamente a expressão mobilidade humana, que é um termo guarda-chuva que vai permitir incluir todas as variações. Então, você vai ter a situação do deslocamento, por exemplo, provocado por um evento súbito, um furacão, uma inundação, e a pessoa é obrigada a sair imediatamente da região onde vive, do local da sua casa, como estratégia de sobrevivência. Ali não existe escolha, né? Depois nós vamos ter a situação dos eventos de início lento, que estão muito relacionados também com a mudança climática, né? Que é o aumento do nível do mar, que são a estiagem, a seca, a desertificação. As inundações. Né? As inundações que podem também se processar ao longo do tempo, mas entra mais como um evento súbito, né? Claro. Então, nesses casos, muitas vezes a decisão de se mover, de procurar algum outro lugar para morar, né, ela vem como algo refletido, como uma escolha pessoal, não mais aquilo da urgência do momento, mas como uma escolha motivada por distintos motivos, né? E é muito difícil para nós isolar o fator ambiental, porque você vai ter aí outras questões envolvidas, questões econômicas, questões políticas, questões culturais, né, de comunidades que já adotaram essa estratégia da mobilidade frente a outras adversidades, né? E a gente tem hoje cada vez mais visto também que a mobilidade, a migração, ela pode ser considerada como uma estratégia interessante de adaptação às mudanças do ambiente, às mudanças do clima, desde que ela seja feita de forma organizada, planejada, né, como realmente uma estratégia e uma política dentro das possíveis medidas de adaptação à mudança climática ou às mudanças do ambiente. E a gente tem outras situações também que são os deslocamentos provocados por grandes projetos, né? Como é o caso de Belo Monte e outros projetos extrativistas que são muito frequentes na América Latina. Belo Monte, só para o nosso telespectador entender, foi bastante falado aqui no Brasil, um projeto de uma mega hidrelétrica na região amazônica que houve ali desvio de rios e deslocamento de populações para implementar esse tipo de empreendimento. Né? Exatamente. Então a gente tem um grande movimento de deslocamento de povos tradicionais na América Latina, populações indígenas, etc., em decorrência de grandes projetos de desenvolvimento e da indústria extrativista, né? Que é muito presente na nossa região também. E questões como Mariana e Brumadinho também entram nesse contexto da migração, porque as pessoas tiveram que se deslocar do seu local de origem. Sempre deixando claro que quando a gente fala de desastres e da agenda, né, internacional, as medidas que são tomadas em matéria de redução de risco de desastre, que hoje é o marco de Sendai, que vai de 2015 a 2030 para redução do risco de desastre, não são só desastres ditos naturais, porque na verdade nenhum desastre é natural. Né? Tem essa tendência e essa ideia que as pessoas falam que os desastres não são naturais. Esses desastres, eles acontecem, vamos dizer assim, de forma natural, mas provocados por ações humanas anteriores e a gente acaba chamando de desastre natural uma coisa que, na verdade, teve aí a alteração humana. Né? Na verdade, chuvas intensas, períodos mais secos, erupções vulcânicas, enfim, são coisas, são fenômenos naturais que sempre aconteceram, que agora estão se intensificando por conta da mudança climática, isso já está comprovado, mas o que vai fazer desses fenômenos uma situação de desastre é a interação com outros fatores, como vulnerabilidades, baixa capacidade de resposta, falta de preparo daquele país ou daquela localidade ou daquele município para enfrentar essa situação e a necessidade de algum tipo de ajuda exterior. Quer dizer, eu já não sou mais capaz de lidar com aquela situação. A gente viveu há pouco aqui em Santa Catarina, a região de Blumenau, do Rio Itajaí, a falta de planejamento urbano ou mau planejamento urbano pode também gerar
um desastre, né? Inclusive, junto com o grupo do GPDA, da Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos participando de um projeto internacional, que é o JustSide, e estamos fazendo estudo de caso aqui em Florianópolis, que é justamente das interações entre política urbana e ambiental do município, as políticas de enfrentamento e redução de risco de desastre e a questão climática numa zona específica que é a bacia hidrográfica do Saco Grande aqui. Então a gente quer entender como se cruzam essas questões, né, das vulnerabilidades com as políticas e tentar identificar se nesse sentido essas medidas e essas políticas elas são capazes de prevenir injustiças socioambientais e territoriais ou se por outro lado elas estão estimulando esse tipo de situação, porque isso é uma questão clara, né? Hoje em dia as pessoas que são mais afetadas por desastres, que estão na linha de frente, que estão nas áreas de risco, são justamente aqueles que já sofrem com outras vulnerabilidades econômicas, sociais, etc. Então o desastre, na verdade, ele é um potencializador, assim como a mudança climática, de vulnerabilidades pré-existentes, né? Fernanda, você chegou há pouco da Climate Week, que foi um evento organizado e realizado na cidade de Salvador. Inclusive o governo brasileiro não queria que esse evento ocorresse. Conta um pouco o que aconteceu na Climate Week e as suas impressões, e ocorreu justamente com essa crise acontecendo da diplomacia ambiental internacional relacionada à Amazônia, né? Exatamente. Então essa Climate Week, a intenção é avançar as discussões, né, na região, na América Latina, como uma preparação já, né, para a Conferência do Clima, que esse ano acontece no Chile. A Climate Week também está acontecendo em outros continentes. Então é a oportunidade de vir à tona, né, quais são as expectativas e as nossas necessidades aqui na América Latina. E esse evento foi bastante conturbado desde o início, porque o governo brasileiro não queria que o evento se realizasse. Ele acabou acontecendo aqui no nosso país e justamente numa semana bastante problemática em que nós estávamos vivenciando a questão das queimadas na Amazônia e sem uma resposta efetiva por parte do governo brasileiro. Então foi bastante constrangedor para nós brasileiros estarmos lá com os nossos colegas de outros países, governos, pesquisadores, ONGs, numa situação como essa. Houve a presença do ministro e de outro representante do Ministério do Meio Ambiente, que foram bastante vaiados e rechaçados pelo público, tendo em vista a falta de possibilidade de avançar nas discussões climáticas quando nós estamos vivendo uma tragédia dessas e que afeta, sim, todo o planeta. Né? Nós estamos falando do clima, que é um bem comum, né? E as queimadas na Amazônia têm um impacto tremendo, não só pelo CO2 que está sendo liberado ali, mas também pela perda dessa floresta, que é um grande espaço de captação também desses gases que vão causar aí a mudança climática. A Fernanda, ela morou na França há muito tempo e ela tem suas críticas também ao presidente da França, o Emmanuel Macron, mas o Macron ele tem sido também bastante criticado pela direita brasileira por não fazer o seu dever de casa. Que relação tem ele não fazer o dever de casa com querer defender a Amazônia, Fernando? Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, separar as questões. Quer dizer, hoje em dia nós não podemos dizer que exista um país do mundo que tenha uma política ambiental perfeita, né, onde os governantes são 100% de acordo com as exigências internacionais em matéria ambiental. E outra coisa é uma intenção declarada, né, de fazer um desmonte da governança ambiental em um país. É a intenção declarada de ser omisso ou estimular
através do seu discurso, certos atos que vão levar à destruição desse patrimônio, né? Então, o que me parece chocante na situação brasileira, mesmo se a gente saiba que incêndios estão acontecendo em vários países do mundo, que a mudança climática acontece em vários lugares do mundo, pela influência da maioria dos países. A França tem a sua parcela de contribuição, assim como muitos outros países, mas jamais eu presenciei uma situação como essa de o governo estimular o desmonte de todas as estruturas que foram colocadas, que foram estabelecidas para a proteção da Amazônia, para o controle de dados de desmatamento. Quer dizer, tudo é muito claro, né? O questionamento dos dados do INPE, né? E todo o discurso. Na verdade, esse desmonte da política ambiental brasileira é um projeto de governo. Exatamente, é assumido como projeto de governo. Então isso você não vai ver na França, né? E eu acho que o fato dos demais países do mundo, né, não terem essa conduta ilibada, né, porque também tem os seus problemas internos, porque também estão abaixo das expectativas dos seus cidadãos com relação à questão climática, não impede que haja uma manifestação internacional quando você tem uma situação de crise absoluta, como estava acontecendo no Brasil. A floresta queimando há 15 dias, não tem nenhuma manifestação oficial do governo sobre medidas a serem tomadas com relação a isso, muito pelo contrário. Então aí é um caso que tem que haver uma mobilização internacional. Então acho que uma coisa não prejudica a outra, né? Em nenhum momento o governo da França se manifestou pela saída do Acordo de Paris, muito pelo contrário. A França foi o país propulsor da proposta de Pacto Internacional para o Meio Ambiente, que estava sendo negociado nas Nações Unidas, foi deixado um pouco de lado, mas foi uma iniciativa do governo francês. O Acordo de Paris ele foi adotado durante a Conferência das Partes que aconteceu na França, muito por todo o trabalho de diplomacia que o Ministério das Relações Exteriores da França na época fez. Então a França tem dado a sua contribuição, apesar, é claro, de não ser o país perfeito em matéria ambiental. Inclusive hoje está acontecendo um caso de litigância climática na França contra o governo francês, porque os cidadãos querem mais medidas, mais seriedade, mais empenho. Agora, o fato de haver críticas, seja a França, seja a Alemanha, seja qualquer outro país, não dá o direito do brasileiro relativizar esse crime que está acontecendo na Amazônia. Porque o que acontece é que há ações do governo sistemáticas para que se chegue a esse momento. Tanto é que a gente estava conversando aqui antes, né, Fernando? Quando acontece um incêndio em qualquer outro lugar do mundo, há uma mobilização do sistema público para que impeça que dê continuidade. Aqui o IBAMA não acionou a sua tropa de elite para descobrir quem é que causou, não acionou as forças necessárias. Houve até aqui uma manifestação do Ministério Público Federal anterior ao chamado Dia do Fogo, né, que as pessoas estavam se organizando para praticar esse crime, chamando a atenção do IBAMA. O IBAMA chamou a Força Nacional, não teve retorno. Então, não dá para a gente pegar e dizer... eu lembro sempre, né, quando a gente é criança, a mãe diz, olha, um erro não justifica o outro. Né? Então, se há erros de outros países, não pode justificar o erro do Brasil. O Brasil é um país mega diverso. A Amazônia tem o tamanho de alguns países da Europa, né, juntos. Então, a relevância para o país é muito maior. E as pessoas falam que, não, mas eles estão nos ajudando porque tem algum interesse. E como tu falou, né, Mauro, o problema é que aqui é um projeto de governo. Quer dizer, a descaracterização da Amazônia, a abertura para mineração, para agropecuária, a redução das áreas protegidas, das reservas indígenas, etc., é uma política de governo. Então, aí é que está o crime, aí é que está o problema. Né? A gente teve a notícia hoje que o presidente Bolsonaro vai ser denunciado, né, perante ao Tribunal Penal Internacional por crime de ecocídio. Porque você assistir de maneira impassível à destruição de um patrimônio ambiental como a Amazônia e ter tomado atitudes e medidas que levaram a isso é um crime contra a humanidade.
né? Então está mais do que na hora de que o ecocídio seja efetivamente reconhecido como um crime internacional, né? E a gente tem acompanhado todo o desmonte na parte de governança climática. Quer dizer, hoje no Brasil você não sabe quem se ocupa da questão climática. Dentro do Ministério do Meio Ambiente, a secretaria que havia foi extinta. Se falou que ia ser passada, né, para o Ministério da Agricultura, não foi, hoje não existe. No Ministério de Relações Exteriores havia também um espaço dedicado às questões climáticas, né? Porque hoje é uma grande discussão no cenário internacional, o Brasil precisa exercer o seu protagonismo, a sua diplomacia internacional nesse tema. Não existe mais. O orçamento para políticas climáticas foi reduzido em 95%. Então, se isso não é uma intenção de chegar ao ponto que se chegou na Amazônia, então, é algo calculado e pensado. E você falava, quando falava da França, que o Acordo de Paris foi assinado em uma das conferências das partes. O Brasil foi protagonista em 1992 da ECO 92. Exatamente. O Brasil foi um grande player no cenário da diplomacia ambiental internacional, sempre muito bem reconhecido, claro, com todas as falhas que a gente viu. Todos os governos acertaram e falharam muito em relação à questão ambiental, mas hoje a gente vê uma decadência, a gente vê o Brasil virando motivo de chacota e grande preocupação internacional. E veja, inclusive, você falou em Conferência das Partes, né, em 92, surgiu aqui, a partir da ECO de 92, um dos documentos foi a própria Conferência do Clima. Exatamente. E para discutir a implementação dessa Conferência do Clima, todo ano tem a chamada Conferência das Partes. A próxima Conferência das Partes seria no Brasil. E esse governo, negando a preocupação com questões climáticas, também negou, né, Fernanda, receber a Conferência das Partes aqui no Brasil. E tinha como projeto sair do Acordo de Paris também, né? E acabou não saindo porque esse acordo comercial Mercosul-União Europeia, ele tem como uma das exigências o engajamento ao Acordo de Paris. Mas já é uma demonstração clara de que não há um interesse em ser protagonista dentro da agenda climática e não há um interesse de ter uma estrutura realmente forte de proteção ambiental, né? Na verdade é o desmonte. O Ministério do Meio Ambiente também deveria desaparecer, ficou por acaso. Então é um projeto de governo, né? E é isso que nós estamos criticando, né? Não estamos dizendo que nos outros países não existam problemas ambientais, mas jamais vai ser um projeto de governo o desmonte de todo o sistema de governança ambiental. E no próprio Brasil a gente vê que houveram sim queimadas, né? Até há pouco eu estava vendo, relembrando algumas coisas nos meus escritos, e há 9 anos atrás eu me lembro que teve um tuitaço em defesa da Amazônia, sim, por causa de queimadas na Amazônia, mas não se viu no nível que foi dessa vez, o nível de organização, as pessoas inclusive que organizaram esse crime, porque isso é fruto de um crime organizado, as pessoas negociando para colocar fogo e mostrar apoio à política do governo de flexibilização de normas ambientais, né, acabar com essas multas xiitas, como o próprio presidente falava. Então o problema é esse, é o discurso oficial, porque quando o presidente fala é o discurso oficial da nação. Então é isso que transparece, né? Tanto para motivar criminosos no próprio país, como na percepção que a comunidade internacional vai ter de qual é a postura do Brasil com relação a esses problemas. E é isso que gera uma situação de pânico. Nós já estamos vivendo um momento de emergência climática, né? A juventude do mundo inteiro está na rua, já preocupada com o seu futuro, né? Então, dentro desse contexto já de urgência, de pânico e etc., quando você vê o presidente de um país que é extremamente relevante em matéria ambiental como o Brasil sustentar esse tipo de discurso, realmente o que a gente pode esperar é a reação que tivemos com relação à Amazônia, seja da postura de outros governos, seja da postura da sociedade civil no mundo inteiro, que também levantou a sua voz. Você falou aqui em juventude, como é que foi a participação da juventude na Climate Week lá em Salvador? Muito positivo.
da Climate Week foi essa visibilidade do protagonismo dos jovens hoje dentro da questão climática, né? Nós temos aí o grande ícone dessa mobilização toda, que é a sueca Greta Thunberg, que começou esse movimento, que começou a chamar a atenção de que nós estávamos comprometendo o futuro deles, a possibilidade de realização dos sonhos. Ela falou, não vou mais na escola, porque isso não faz mais sentido. Né? Eu não sei se eu vou ter um planeta ou condições de viver quando eu serei uma adulta. E isso tem mobilizado muitos jovens através do mundo. E no evento que a Resama realizou durante a Climate Week, que tinha como objetivo dar visibilidade, né, encontrar meios para dar mais visibilidade às pessoas que já estão sendo atingidas pela mudança climática, nós contamos com a presença de vários representantes dessa juventude ativa, desses novos líderes climáticos que estão, né, se formando. Nós tivemos a presença do Engajamundo, que fez um documentário bem interessante sobre as comunidades no Brasil que já estão sendo afetadas, os ciclimáticos, que saem de bicicleta pelo Brasil para visitar justamente essas comunidades que já estão sofrendo com as consequências da mudança climática, representantes de comunidades tradicionais, de reservas extrativistas. Então esse foi o lado assim da esperança da Climate Week. Por outro lado, a gente teve uma crítica muito grande, que foi a falta de participação e de presença dos povos indígenas e tradicionais, que são tão importantes e que são a alma da América Latina. Então, para nós parecia incongruente realizar a Climate Week da América Latina e do Caribe sem a presença e a voz desses povos tradicionais, que hoje também estão sendo tão atingidos, estão na linha de frente desse problema das queimadas na Amazônia. E as coisas são todas conectadas, né? Veja que o presidente do Brasil disse que quer se aliar com o presidente dos Estados Unidos para explorarem a Amazônia, e há aqui projetos de mineração em terras indígenas, né? E essa relação da mineração com a floresta e com as mudanças climáticas, ela é extremamente forte, porque uma hora que você busca mineração, é claro que hoje existem várias tecnologias, mas a regra geral que a gente conhece é abrir espaço de floresta para minerar e tirar populações do local, acabar com culturas, né? E aí se vê esse tipo de crime que tem hoje, que claro, não é só para mineração, mas também para pecuária, para expansão de fronteira agrícola. Mas, Fernanda, a gente está vendo também que há uma reação do setor produtivo brasileiro, inclusive criticando as políticas governamentais. Daqui para frente, como você vê a postura do governo brasileiro? O que você percebe? Como você percebe que vai se desencadear essa situação? Porque a gente viu hoje também que, além do setor produtivo, a sociedade civil brasileira foi às ruas para manifestar. Pelo que eu tenho conhecimento, foi a primeira grande manifestação a favor de um bem ambiental que ocorreu no Brasil. Como é que você vê esse novo momento aí pós esse crime que aconteceu na Amazônia? Sabe, Mauro, que eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, que é incrível como finalmente vai ser a questão ambiental que talvez represente uma grande virada, né, no discurso político, etc., no nosso país, e que desperte consciências. Como tu falou, né, uma primeira manifestação para defender um bem comum e também exigir um outro tipo de postura do nosso governo. Postura de mais seriedade, de respeito aos cientistas, de respeito às pessoas que estão trabalhando, aos povos tradicionais. E hoje a gente tem que ter consciência que nenhum país vive isolado. Esse é um discurso que não se sustenta, né? Nós precisamos de relações comerciais, nós precisamos de relações diplomáticas e não vamos alcançá-las se não cumprirmos um mínimo de exigências e metas ambientais, como as relações à questão climática e o Acordo de Paris. Então a gente já viu um discurso que mudou da parte do presidente a partir da pressão exercida pelo G7, quer dizer, foi depois das manifestações do G7 que ele vai à televisão, finalmente, depois de 15 dias que a Amazônia estava em chamas sem nenhuma postura governamental, então foi depois do G7 que ele se apresentou para dizer alguma coisa para a sociedade. E o setor produtivo sabe que para exportar os seus produtos tem que ter um mínimo
de cumprimento de exigências ambientais. Senão nós vamos sofrer boicotes comerciais, boicotes da própria sociedade civil. Sofrendo, né? Exato, já tem países dizendo que não vão mais comprar a soja brasileira e assim vai acontecer com outros produtos e temos esse famoso acordo Mercosul e União Europeia, que é bastante contestado já pelos ambientalistas na Europa, pela facilidade de entrada de produtos, principalmente brasileiros na Europa, que eles sabem que chegam lá com um passivo ambiental muito grande por trás, né? Então isso prejudicaria todo o cumprimento das metas ambientais, climáticas, etc., dos países europeus por estarem consumindo esse tipo de produto, né? Então você não pode viver de maneira isolada. A questão ambiental hoje, aí a questão climática, são os principais desafios da humanidade para o século XXI, e quem não estiver nessa dinâmica vai ficar para trás, comercialmente, politicamente. Então, qual é a tendência do que pode acontecer com o Brasil? É um isolamento político e comercial. E a gente já sabe onde vamos parar com o isolamento político e comercial, né? Já temos o exemplo da Venezuela, já temos... Um país ele não consegue viver isolado, né? Então, esperemos que isso faça, né, repercutir na sociedade civil, nas suas exigências, nas suas posturas, e que faça refletir também os nossos representantes governamentais. Porque isolamento político, isolamento econômico, comercial, significa crise no nosso país. E Exatamente. Os nossos direitos básicos, né, vamos ter cada vez menos acesso aos direitos básicos, como educação, saúde e outros direitos fundamentais para a nossa qualidade de vida. Fernanda, eu gostaria de te pedir para fazer as tuas últimas colocações aqui. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, e já agradecendo a tua participação aqui no programa Ecologia e Política em Debate. Mauro, o meu apelo é sempre para que a gente possa dar cada vez mais vez e voz para aqueles que estão na linha de frente dos problemas climáticos atuais, né? Aqueles que abandonam seus locais de origem, que abandonam as suas casas, que estão em movimento, as comunidades indígenas, né, que são os principais afetados também, que em caso de deslocamento tem um outro sofrimento por trás, que vem da sua cosmovisão, dos seus modos de vida, do seu apego ao seu território tradicional, para as pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que são, né, aquelas que estão vivendo nas áreas de risco. Então que haja um movimento, né, no cenário seja jurídico, político, da pesquisa, da sociedade civil, esse comprometimento com os mais vulneráveis, com aqueles que estão na linha de frente e que já estão sofrendo de maneira direta os impactos das mudanças climáticas em decorrência de atos, de ações ou omissões, partindo aí dos nossos governos pela falta de comprometimento com o alcance aí das metas climáticas e do Acordo de Paris. Muito obrigado. Nosso programa Ecologia e Política em Debate está aqui justamente para trazer informação qualificada para ajudar você a exercer a sua cidadania ambiental e se posicionar nesse cenário de crise climática, de crise ambiental e de crise política que o Brasil vive. Nos siga nas redes sociais do Instituto Aprender Ecologia, que a gente vai passar para você mais informações sobre esse tema de ecologia e política. Muito obrigado e até a semana que vem.